você perdoar uma pessoa que te machucou? É fácil? É difícil? É algo que te exige muito, que você acha que nunca vai conseguir se libertar dessa dor? Como é para você perdoar alguém? Eu sei que para muitas pessoas o perdão é algo difícil. Só que, quando a gente fala sobre perdão, a gente não fala sobre um processo de esquecimento. Não tem como a gente perdoar alguém e fingir que não aconteceu, que nada aconteceu. Até porque se você vai lembrar de uma situação que te machucou, uma situação que te feriu, uma situação que doeu, e que é meio difícil, até porque eu acho que é impossível a gente apagar nossas memórias de algo que marcou a gente. A não ser que a gente seja máquina, aí sim a gente conseguiria apagar. Mas a gente não tem um botão de deletar nossas memórias, de deletar as nossas dores para que a gente consiga continuar caminhando. Para às vezes a gente conseguir caminhar, a gente vai precisar perdoar certas coisas. E uma coisa importante que a gente fale sobre o perdão é que o perdão, perdoar alguém, não quer dizer que o outro mereça o seu perdão, mas porque você merece paz. Perdoar significa você tranquilizar a sua mente. É que apesar desse acontecimento, apesar desse trauma, ele não atrapalha mais a minha vida. Às vezes pode doer, faz parte, é uma ferida. Mas ela não grita, ela não me mata, ela não faz com que eu deixe de realizar certas coisas, eu deixe de caminhar só porque essa ferida dói. É importante a gente falar sobre que muitas pessoas, quando a gente fala sobre um processo de perdão, perdoar o outro, muitas vezes essa pessoa está presa ao passado. Ela está presa àquilo que aconteceu e que muitas das vezes ela não consegue viver o presente, porque ela fica ainda presa ao passado, ainda presa àquilo que aconteceu, àquilo que machucou ela. E por ela estar sempre presente no passado, ela não consegue caminhar. Ela não consegue realizar certas coisas, porque todo momento em que ela dá um passo à frente, ela lembra dos 10 passos que ela teve que dar para trás. E acaba que a pessoa nunca caminha, ela sempre fica no mesmo lugar, ou às vezes até atrás. Perdoar não quer dizer esquecer a sua dor, não quer dizer esquecer aquilo que machucou em você. Dói. Mas perdoar requer uma atitude genuína, não forçada. Quando a gente fala sobre perdão, é uma atitude genuína. Ou seja, você se dispôs a perdoar. Você se dispôs a pensar e deixar esse sentimento. Não é algo forçado. Você tem que perdoar. Perdoe fulano de tal porque ele fez isso. Você tem que. E você diz, ok, eu perdoo. E na verdade você nunca perdoa ele. Você só diz, perdoei. Mas quando vem a ferida, você consegue perceber que você não perdoou de jeito nenhum. E você fica remoendo. E você fica se sentindo culpado por não ter perdoado. E que muitas das vezes você se sente menor. Eu já vi várias pessoas que se sentiram culpadas por não conseguir perdoar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que perdoar. Mas quando a gente fala sobre perdão, a gente fala sobre um espaço genuíno. Um espaço em que a pessoa se dispõe a seguir. E isso requer muitas das vezes que você olhe para aquilo que me dói, que eu olhe para a minha dor. Nem sempre é fácil. E eu acho muito legal quando a gente fala sobre esse tema, perdão, a gente sempre fala sobre você tem que perdoar o outro, perdoar o outro, sempre o outro. E eu sempre gosto de trazer o auto-perdão. Quantas vezes você já ficou remoendo coisas que você fez na sua vida e que você diz, nossa, por que eu fiz isso? Eu fui uma pessoa má, eu fui uma pessoa... Por que eu errei isso? Até porque na vida a gente vai errar. Na vida a gente vai cometer erros, a gente vai decepcionar as pessoas, não tem como, não existe ninguém
100% perfeita em que a gente vai conseguir agradar todo mundo, não. Mas o problema é quando a gente não se perdoa. O problema é quando a gente olha diante ao erro que a gente cometeu e não consegue seguir em frente. Porque você tem medo de cometer novamente, você tem medo de fazer algo errado, eu não mereço perdão de mim mesma, outra pessoa não deve me perdoar, eu sou uma pessoa ruim. Calma aí. Eu sei que às vezes eu já escutei de várias pessoas, nossa, é muito fácil pra mim perdoar as outras pessoas, mas eu não consigo me perdoar. Me perdoar é algo difícil. Não sei, eu não consigo, é algo dentro de mim. E geralmente quando eu pergunto a essas pessoas, elas dizem, eu sinto que eu não sou merecedora do perdão. Como assim você não é merecedora do perdão? Eu sinto que eu não deveria ser perdoada porque eu fiz algo ruim. Então por que para você é fácil perdoar o outro já que te machucou e por que não é fácil perdoar a si mesmo quando você se machuca? Até porque a gente se machuca todos os dias. O que você fez na sua vida que você não consegue perdoar a si mesmo? Isso te prende? Isso te estagna? Isso faz você se sentir cada vez mais culpado, cada vez mais mal? Novamente, perdoar não é sobre merecimento, é sobre você ter paz. É uma atitude genuína diante a algo. Não é algo forçado, não é algo obrigado. Esquece as pessoas quando dizem, você tem que perdoar. Calma, você está disposta a perdoar? Ainda não. Então, acolha sua dor. A gente precisa acolher as nossas dores. Cada vez mais as pessoas estão esquivando de acolher sentimentos desconfortáveis, acolher situações que nos machucaram, e a gente só consegue ressignificar se a gente olhar para elas. O perdão também é muito relacionado a ressignificar algo, a eu olhar para algo que me machucou e pensar e olhar diferente. Quando eu olho diferente diante de uma situação que me machucou, muda a experiência diante de algo. Quando eu começo a olhar de uma forma mais leve, algo pesado, eu sinto mais leveza. E eu acho que é isso. O perdão é justamente sobre isso. É sobre você olhar para a sua dor, acolher e pensar de uma maneira mais leve. Pensar de outra forma. É isso que é ressignificar. É significar de outra maneira. Um exemplo que eu citei anteriormente é sobre você não conseguir se perdoar. Porque você não merece. Porque eu fiz algo ruim. Calma. Aí você começa a perceber, dentre 10 coisas boas que eu fiz, uma foi algo ruim. E eu me permito me maltratar com base nessa única falha. E que a gente vai falhar a todo momento. Então, será que vale a pena a gente se machucar? A gente se maltratar diante a um erro que todo mundo vai cometer? Será que não vale a pena a gente olhar para isso e encarar e pensar de forma diferente? É isso que é o perdão. É pensar de forma diferente, é olhar de forma diferente. Perdoar é isso. O que você tem feito na sua vida que tem dado dificuldade de perdoar? O que você tem feito? Quais coisas você não consegue se perdoar? Será que vale a pena você olhar para essas dores com carinho? Quando eu digo olhar as nossas dores, não é no sentido de você tem que olhar, você tem que pensar sobre aquilo que me machucou, você tem que olhar os seus traumas. Calma aí. Seja gentil com você mesmo. Você está disposto a olhar?
tem que ser de uma forma genuína, não de uma forma forçada. Quando a gente força algo, a gente não ressignifica. Quando a gente não consegue ressignificar algo, é porque a gente ainda não está disposto, muitas das vezes. Ou porque às vezes dói. E que talvez a gente tenha que olhar devagarinho, procurar algumas estratégias para que você consiga olhar para essa dor e que você consiga caminhar. Depende dos casos, várias estratégias a gente consegue. Mas é sobre isso. Hoje a gente falou sobre perdão não é sobre esquecimento. Não tem como a gente apagar nossas memórias. Perdoar não é sobre o outro merecer o perdão, mas porque você merece paz. E a gente também falou sobre o auto-perdão. Uma coisa que para muitos é bem difícil. Se perdoar. Entender as nossas falhas. Porque se perdoar remete também a entender que sempre a gente vai conseguir agradar a todos e que muitas das vezes a gente vai errar, a gente vai falhar. Eu não quero que você saia daqui ou pense que a gente tem que criar um ser humano que sempre acerta, que sempre tem emoções positivas. O ser humano é composto por falhas, por erros, por fracassos, por emoções que nem sempre são confortáveis. Não existe ser humano perfeito. É isso que eu quero que você entenda. E perdoar não quer dizer que você é perfeito ou imperfeito, mas porque você é humano. E que muitas das vezes, para que a gente consiga caminhar, a gente precisa ressignificar certas coisas. E que muitas das vezes a consequência dessa ressignificação é o perdão. Não sei. Eu quero que você pense, eu quero que você olhe para isso. O que eu tenho travado na minha vida? O que eu tenho me estagnado? É isso que eu quero que você pense. Eu quero que você saia daqui pensando o que eu tenho me permitido ficar estagnada por conta dessa ruminação dessas dores, desses problemas. Será que faz sentido olhar para mim? Será que faz sentido eu olhar para essa dor? Não sei. Aí é com você. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Scalise, aqui a gente fala sobre psicologia, saúde mental, ciência, tudo para que você consiga viver de uma maneira mais leve. Me siga nas redes sociais, Letícia Scalise, no TikTok, YouTube, Instagram e tudo mais.